Alô, boa noite. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Boa noite nessa segundona. Estamos começando aí mais uma live da nossa série de aquecimento para o mapa da comunicação no trabalho, que começa semana que vem, hein? Daqui a exatos 7 dias. E hoje o nosso assunto nessa live de aquecimento é: o que vem antes, o ovo ou a galinha? A sobrecarga de trabalho ou o problema de comunicação? O que você acha? Vai pensando aí, porque a gente vai desenrolar esse tema. Vem comigo até o fim, que a gente vai desvendar esse enigma do estilão, o que vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? E se você está me vendo pela primeira vez, muito prazer. Eu sou Ana Paula Sigliano, especialista em comunicação para o trabalho. E desde a semana passada eu estou fazendo aí uma sequência de lives para a gente aquecer aí os ânimos e os motores para o nosso mapa da comunicação no trabalho, que é um curso virtual que eu vou dar a partir da semana que vem, gratuito, e lá eu vou te mostrar um novo caminho para você resolver qualquer tipo de desafio que você esteja enfrentando no seu trabalho, simplesmente aprendendo a se comunicar melhor. Se você ainda não fez a sua inscrição, corre que dá tempo de se inscrever através do link que está na bio, né? Tanto no Instagram quanto no YouTube. E essa está sendo então a nossa sexta live. A gente vai conversar sobre o que vem antes aí, o que desencadeia o outro problema, né? A sobrecarga de trabalho que desencadeia os problemas de comunicação, ou será o contrário? Então, fica aqui comigo, vou dar inclusive dicas para você sair aí dessa armadilha, né? Começar a se aliviar da sobrecarga de trabalho aí através de uma comunicação mais eficaz. Então, fica comigo que a gente vai desenrolar esse tema hoje. Primeiro, né, muito importante sempre, eu gosto de clarear os conceitos para a gente, né, saber do que estamos falando, de que aspecto a gente está falando daquele tema, daquele assunto. Então, vamos definir aí o que a gente pode chamar de problemas de comunicação no trabalho. Eu vou relacionar aqui alguns, e se você pensar em algum outro, pode comentar por texto aqui, que a gente acrescenta aqui na lista, né? Mas olha só, quando a gente fala de problema de comunicação no trabalho, isso aí parece ser um grande guarda-chuva, né? E embaixo desse guarda-chuva cabe muita coisa. Por exemplo, quando você enfrenta dificuldade para se fazer entender, né? Puxa vida, parece que as pessoas não entendem o que eu falo. É um desafio aí, um problema de comunicação. Ou quando você tem dificuldade, né, para fazer com que as suas ordens, instruções, orientações sejam cumpridas corretamente, né? Então tem um ruído aí, um problema de comunicação entre você e os seus liderados, ou os seus pares, os seus colegas, as pessoas com quem você troca serviços aí, entre aspas, no dia a dia, né? Então isso também pode ser chamado de um problema de comunicação. Quando você tem também problema para acompanhar, né, delegar tarefas ali para a equipe, acompanhar, então delegou, passou a tarefa, depois fica ali numa dificuldade de fazer um acompanhamento, né, de cobrar resultados, de fazer o follow-up ali, né, dos trabalhos, isso também caracteriza, né, um problema de comunicação. Boa noite, pessoal, obrigada pela audiência aí. Olha só, o que mais? Quando a gente percebe, né, a gente está vivendo conflitos constantes que não se resolvem, isso também é, né, uma indicação de problema de comunicação, conflito com a equipe, ou talvez você não esteja envolvido, mas você observa conflitos constantes na sua equipe e você, como gestor, como líder, não está tendo ali uma ingerência sobre aquilo, né? A coisa sai um pouco do seu controle. Conflitos, né, com colegas de outros setores, outros departamentos. Tudo isso também caracteriza desafio aí, problema na comunicação. O que mais? Quando você é um gestor que tem uma fala mais dura e direta e muitas vezes isso afasta as pessoas,
né? Então você acaba se vendo ali numa situação de distanciamento, isolamento, não necessariamente com a equipe, mas talvez com outros colegas, pares, amigos, pessoal que trabalha em outros departamentos que se relacionam com o seu setor diretamente, e as pessoas se afastando, né, te evitando, porque você tem aí esse jeito muito duro e direto. Isso também é, né, um baita de um desafio de comunicação que te traz dificuldades maiores, não é mesmo? Ou ainda, né, uma fala confusa, você traz ali talvez muita informação, muito detalhe, muita informação técnica, ou a coisa meio desorganizada no tempo, então uma fala confusa e pouco objetiva. Então, muitas vezes, depois de uma reunião, as pessoas ficam sem saber o que é para fazer, né? Foi falado tanta coisa, foi dito tanta coisa, tantos detalhes, e a equipe sai sem uma orientação clara e objetiva do que é para fazer, de quais são os próximos passos. Então, também tem ali um problema de comunicação, né? Ainda, olha, uma dificuldade de estabelecer um tipo de comunicação amigável, mas ao mesmo tempo que mantenha a autoridade. Né, até estou perguntando sobre isso nos meus stories de hoje, né? Um equilíbrio ali entre uma comunicação amigável mesmo, né? Entre ter uma relação amigável com os seus colegas, com os seus liderados, mas sem que isso comprometa a sua autoridade, sem que isso prejudique a sua determinância ali, né, sobre o que é para ser feito, o que é para ser priorizado. Então, manter esse equilíbrio é para muita gente, para muitos profissionais, desafiador, né? E a gente está falando do quê? De comunicação, né? De estilo de comunicação, que uma hora pende para um lado, outra hora pende para o outro, e manter o equilíbrio que é favorável ali para a relação com a equipe, muitas vezes é complicado para muita gente, né? O que mais? Dificuldade para motivar as pessoas, né? Então, para ter uma fala ali, um tipo de condução das conversas no dia a dia, que seja de motivação, de incentivo, né? Que seja de reforço para as pessoas seguirem ali adiante, apesar das dificuldades. Isso também, né, é um desafio de comunicação. E muitos outros mais, né, turma? Eu procurei aqui relacionar aquilo que eu sei, que eu vejo, que eu converso com os profissionais e vejo que é mais recorrente, né, que acontece com muito mais gente, mas tenho certeza que você, enquanto eu fui falando, pensou aí, puxa, né, no meu trabalho a gente tem um outro tipo de desafio de comunicação, né, ou alguma coisa parecida com o que eu falei. Não é mesmo? Então, se eu esqueci de algum importante, de algum desafio de comunicação importante que você esteja vivendo no trabalho, manda no chat aí que a gente comenta aqui. E a sobrecarga de trabalho, né? Então, se a gente vai falar sobre o que vem primeiro aí, o ovo ou a galinha, né? Se é o problema de comunicação ou a sobrecarga de trabalho, eu exemplifiquei aqui alguns problemas de comunicação, agora eu vou falar um pouquinho sobre a sobrecarga de trabalho, que parece meio óbvia, né? Então, é uma carga grande de trabalho, né? Um excesso de tarefas. Será que é só isso? Olha, acho que não, né? Acho não, tenho certeza que não. Sem dúvida, né, que quando a gente pensa em sobrecarga de trabalho, a gente pensa naquele monte de horas que a gente fica ali em cima do computador, em cima da mesa de trabalho, com aquela lista infinita que parece que não para de crescer, né, de tarefas, de pendências. Sem dúvida, o excesso de tarefas é a primeira tradução que a gente pode dar para a sobrecarga de trabalho. Mas eu te convido a pensar sobre o seguinte: sobrecarga de trabalho é também um sentimento, né? Ou no mínimo uma sensação, uma percepção que você tem quando tem uma carga pesando ali, né, sobre os seus ombros, que você acha maior do que você dá conta, ou que você acha mais pesada do que você gostaria que fosse, ou com um peso maior de responsabilidade do que você acha justo para o seu cargo, para a sua posição. Ou ainda, né, com uma responsabilidade de qualidade de entrega que não é condizente com a sua experiência na área, com as suas competências técnicas. É ou não é?
Para pensar, porque quando vem esse sentimento, né, de que a carga está mais pesada do que eu posso, do que eu aguento, é aí que a gente se sente de fato sobrecarregado. Porque quem aqui já não passou por uma situação assim de estar feliz, motivado no trabalho, né, dando conta, animado com o que faz e trabalhando até às vezes muitas horas por dia, com uma grande lista de tarefas, ou seja, com uma carga de tarefas grande, mas que não está pesando sobre as suas costas. Por outro lado, a gente já passou também, né, por uma situação onde nem são tantas as tarefas, mas aquilo te exige muito, ou porque você ainda não tem um domínio técnico, ou porque, na verdade, você acredita que aquilo deveria ser responsabilidade de outra pessoa, né, de alguém que esteja num outro cargo, ou porque você está ali numa situação em que você está se sentindo excessivamente cobrado, né, por resultados. Então, a lista nem é tão grande assim de tarefas, mas o sentimento de sobrecarga é o que está, de fato, comprometendo ali a sua performance e a sua motivação, a sua satisfação em trabalhar. Faz sentido, pessoal? Então, sobrecarga de trabalho né? Pode ser uma lista muito grande de tarefas, mas pode ser também um sentimento, quando a carga que a gente está carregando, né, é maior do que a gente gostaria, do que a gente dá conta, do que a gente acha que é justo, certo? E aí, né, considerando então esses pontos que a gente trouxe sobre os problemas de comunicação mais comuns aí que a gente vê acontecer, e considerando esse sentimento de sobrecarga, né, considerando a lista grande de tarefas que não para de crescer, o que vocês acham que vem primeiro? O que acontece primeiro? Né? Vai pensando aí o que você acha que acontece. O que vem? Por que eu estou super sobrecarregado? Eu não consigo parar para pensar estrategicamente na minha comunicação, então eu falo ali no automático mesmo, sem me preocupar se eu estou sendo duro, direto, se eu estou sendo claro, objetivo, se eu estou motivando ou se eu estou acabando com a moral de alguém, né? Será que isso é fruto de eu estar sobrecarregado? Ou seria o contrário, né? Porque eu não cuido da minha comunicação, porque eu não faço dela uma ferramenta estratégica, eu acabo tendo problemas decorrentes, né? Pensa aqui comigo, olha. Quando você não tem uma comunicação eficaz, né? E o que eu chamo de comunicação eficaz aí? Essa comunicação estratégica, né? Que é uma ferramenta que você tem consciência e controle sobre ela, que você usa a seu favor, que você usa estrategicamente. Então, quando você não tem uma comunicação eficaz, o que acontece? O que pode acontecer, né? Você pode, talvez, estar fazendo um trabalho que, na verdade, você poderia delegar, mas não está sabendo delegar. Você pode estar refazendo um trabalho que você até delegou, mas você passou de qualquer jeito, a pessoa também fez de qualquer jeito, deu ruim, né? Não ficou bom, e aí você está tendo que refazer esse trabalho, porque você não foi capaz de instruir corretamente, de tirar dúvidas, né? De cobrar também, de fazer um acompanhamento. Então, olha quantas consequências, né, de você não ter uma comunicação eficaz no trabalho. Você pode também, se você é um gestor, por exemplo, ser responsabilizado por erros, por atrasos da sua equipe, né? Então, se você é um gestor, você acaba sendo sobrecarregado. Mas, se está havendo erros e retrabalhos, né, pode ser que antes tenha acontecido, né, erro de comunicação na delegação, na cobrança, no acompanhamento das tarefas. E aí, o que mais? Olha, você pode se sentir inseguro diante dessa dificuldade, desse desafio de comandar, né, de comandar uma equipe, e você pode estar tendo receio que essa insegurança esteja transparente, né, esteja sendo percebida pelas pessoas. Olha quantas consequências você pode, né, viver no dia a dia profissional se você não cuidar, né, de trabalhar aí a sua comunicação para que ela realmente seja uma ferramenta estratégica, né, de eficácia e que jogue a seu favor e não contra. Que mais? Olha, você ainda pode sentir medo de ser julgado,
né, de perder sua posição, perder seu emprego. Então você se sente ameaçado. Por quê? Porque você não está dando conta de usar a ferramenta da comunicação de forma estratégica para evitar todos esses problemas que a gente já mencionou, né? Erros, atrasos, retrabalhos, ou refação, retrabalho aí por conta de erros que aconteceram, de tarefas que não foram devidamente acompanhadas. E tudo isso, gente, tem uma carga emocional muito forte, não é? A gente gerenciar esses perrengues todos pesa no nosso emocional, ou seja, traz uma sobrecarga. Portanto, né, na minha humilde opinião, na minha visão, muitos problemas que a gente enfrenta no trabalho, né, são decorrentes da gente não parar nunca para cuidar da nossa comunicação. E por que isso acontece? Porque tão poucas pessoas ainda são conscientes, né, da importância de desenvolver aí a habilidade de se comunicar. E mais, né, ainda tem muita gente que acha que o problema de comunicação não tem solução. Eu infelizmente já vi muita gente falando isso, repetindo isso. Mas a empresa tem problema de comunicação desde sempre, né? Como se o problema de comunicação fosse uma entidade viva ali, que nasceu junto com a empresa, né? Que habita ali os corredores da empresa. Então muita gente pensa dessa forma, porque talvez nunca tenha prestado atenção na forma como ela mesma, essa pessoa que traz esse tipo de reclamação ou de afirmação, ela mesma nunca prestou atenção na maneira como ela se comunica, né? Ela não tem muita clareza do que tem de bom no estilo dela de se comunicar e de quais são os pontos ali que ela precisa dar uma trabalhada, uma lapidada, uma lustrada, porque não tá legal. Tem muita gente que nunca fez esse exercício, né? Ou até já fez, até já prestou atenção, já descobriu, por exemplo, realmente eu tenho um jeitão meio duro e às vezes eu acho que eu pego pesado e as pessoas se afastam. Ou outros que falam, eu sou confuso para falar mesmo, é difícil, as pessoas se confundem. Então tem gente que até já fez esse exercício de autoanálise, já até percebeu alguns aspectos ali no seu estilo de se comunicar, mas não sabe o que fazer para mudar, né? Não sabe, tá bom, eu sei que eu tenho esse problema, mas e agora? Né? Para onde eu vou para mudar essa questão, para evoluir nesse aspecto? E ainda tem aqueles que não puxam para si a responsabilidade, né? Põem a culpa, sei lá, no mundo, mas não puxa para si a responsabilidade de desenvolver, trabalhar o seu próprio comportamento, a sua habilidade comportamental da comunicação para transformar aquilo numa competência, numa ferramenta estratégica. E olha, gente, eu não estou aqui para julgar ninguém, né? Eu estou aqui para dizer que está tudo bem, é normal. É normal isso acontecer, por quê? Porque a gente, né, enquanto sociedade aí, que vive nesse século XXI, a gente ainda não está muito acostumado com essa ideia de treinar a nossa comunicação. Não é muito comum as pessoas pararem para pensar. Ou quando elas param para pensar, elas confundem com outra coisa, né? As pessoas pensam outra coisa, quando elas tomam consciência de que eu preciso trabalhar minha comunicação, né? Ou realmente aqui na empresa a gente precisava investir em comunicação. Aí, assim, a busca por soluções vai para outro lado. O que eu quero dizer com isso? As pessoas acabam procurando palestrantes, oradores, né, gente, assim, grandes comunicadores que dominam a oratória, né, a capacidade de falar em público, de falar bem, de falar com impostação de voz, de falar com gestos, fazer a comunicação não verbal. E tudo isso é maravilhoso, tudo isso ajuda bastante, porém não resolve a comunicação do dia a dia, aquela que você precisa desenvolver para você ter maior poder de influência positiva sobre as pessoas com quem você trabalha. Certo? E olha, eu mesma já fui procurar, né? Já assisti, tem cursos muito interessantes, mas essa comunicação 1 para 1,
que é a que se estabelece no dia a dia e que representa 90% da nossa necessidade de comunicação, ela não é tratada nesse tipo de solução, né? Nesses cursos que eu comentei, tá bom? Ou quando é muito en passant, porque o foco ali é te fazer falar em público, te fazer conduzir reuniões, apresentações convincentes, e não resolver questões de comunicação interpessoal no ambiente de trabalho. Talvez até agora você não tivesse feito essa relação, né, de comunicação, do seu estilo de comunicação com os problemas que você enfrenta no trabalho, e tá tudo bem também, porque isso é muito pouco falado. Mas eu tô aqui para tentar ajudar nesse sentido, né, mudar, trazer aí uma outra percepção, trazer para você uma outra possibilidade de você trabalhar a sua comunicação, né? A sua comunicação, a sua ferramenta da comunicação, para que ela se torne uma grande aliada no seu dia a dia, né? Nas questões da rotina, você com a sua equipe, com o seu chefe, com seus pares, colegas, clientes, fornecedores, tá bom? Então, olha só, eu gosto de dizer, né, de fazer aqui uma analogia simples, onde eu falo que comunicação é igual a um músculo. Por que um músculo? Olha só, tem gente que desenvolve musculatura mesmo, né, músculo, mais fácil. A pessoa vai lá, se matricula na academia e dali a pouco tá bombadona, não é verdade? Agora, né, faz ali um pouquinho de dieta, não sei o quê, mas tem gente que desenvolve musculatura, pega músculo rapidinho. E tem outros que não, né, se matam ali de treinar e ainda assim, né, nada de desenvolver musculatura aparente, visível, né, nada de mudar o shape, não é verdade? Só que todo mundo, né, do mais musculoso ao mais fraquinho, pode ganhar força, pode desenvolver aí potência muscular, tá? Uns com mais esforço, outros com menos, mas todo mundo pode. E comunicação, né? Essa comunicação do dia a dia é a mesma coisa. Todo mundo pode desenvolver, né? Alguns desenvolvem com mais facilidade, outros precisam pôr um pouco mais de atenção, mas é possível, assim como é possível todo mundo se tornar um pouquinho mais forte. Tá bom? Então, nada de ficar aí achando que não tem jeito, hein? Se aquilo que eu falei era uma verdade para você, a partir de agora não é mais, tá bom? Então, vem comigo, que eu vou deixar aqui, a partir de agora, 3 dicas de como você pode utilizar a comunicação de uma maneira mais estratégica para dar uma aliviada aí na sobrecarga de trabalho, tanto sua quanto da sua equipe, se você é um gestor, né, ou se você faz parte ali de uma equipe e vocês têm muita troca, muita interação, muitas atividades que vocês fazem em conjunto, às vezes não é uma equipe no mesmo departamento, mas é uma equipe multidepartamentos que está focada numa tarefa, num projeto, tá bom? Então, olha só como é que você pode usar a sua comunicação, então, de 3 formas aí, mais estratégicas para você dar uma aliviada na sobrecarga. Vamos lá. A primeira delas, deixa eu dar um golinho de água aqui, que a goela secou. A primeira delas é criar o hábito de conversar mais regularmente sobre prioridades e prazos. Por que isso? Porque essa conversa acontece menos do que o necessário, né? A lista de tarefas cresce todo dia, é ou não é? Estou falando ou não estou falando uma verdade? Né? Então, todo mundo praticamente recebe novas demandas diárias, certo? Então, a lista de tarefas cresce todo dia. Se ela cresce todo dia, pode entrar coisa que é mais importante, pode entrar coisa que é mais urgente, pode entrar coisa que é só uma nova rotina. É ou não é? Então, como é que você vai saber? Como é que você vai saber se você não fizer uma conversa regular, né? Para restabelecer aquilo que é prioridade, né? Prioridade normalmente é urgência, é outro nome, né, gente? Prioridade / urgência daquilo que é importante e aquilo que é rotineiro. Então é importante essa conversa acontecer.
regularmente, sempre. Sei lá, na minha equipe, sei lá, entram novas tarefas, novas demandas toda semana, então toda semana tem que acontecer esse tipo de conversa. Mas na minha equipe é todo dia está entrando pedido, está entrando demanda, é o chefe, é relatório novo, é cliente, de repente trabalha com processo comercial, né, entrada de pedido, sei lá, entrada de orçamento, reuniões de prospecção, todo dia, maravilha, né, essa é a dinâmica dessas áreas, só que tem que fazer parte da dinâmica dessas áreas, né, a conversa, e a recombinação sobre o que é prioridade, o que é importante e o que é rotineiro, tá bom? Isso é muito importante, por quê? Porque aí as pessoas trabalham, né? E a outra coisa que é importante é você ter uma clareza, dentro ainda dessa mesma dica, né? É você ter uma clareza ou dar uma clareza para a sua equipe de quanto do seu tempo você tem que destinar para aquilo que é urgente, para aquilo que é importante, para aquilo que é prioritário, certo? Por quê? Porque senão você gasta o dia só apagando incêndio, só em cima das urgências, e você nunca vai olhar para aquilo que é prioritário, né? Para aquilo que é, para aquilo que é importante. E sabe o que acontece? Se a gente vive apagando incêndio, a gente fica com esse sentimento de sobrecarga, com o sentimento de que a gente está deixando de olhar para algo que é importante, porque a gente está lá focado no apagar incêndio, e aquilo que é importante, mas não é urgente, fica jogado ali para escanteio, e aí só a hora que, sei lá, estoura um pepino é que aquilo pula para você resolver. E tudo isso só contribui para esse sentimento de cada vez mais sobrecarga de trabalho. Certo? Eu quero até contar um caso de um aluno, né, que eu acho que ilustra bem essa situação, a importância da gente estar sempre recombinando o que é urgente, importante e prioritário. Esse aluno, ele tem 4 meses num emprego novo, uma nova posição que ele foi assumir e tal, né, e faz parte da estrutura comercial da empresa, e ele, então toda semana chegam novas demandas para ele. Né, novos clientes que ele tem que ligar, que ele tem que entrar em contato, e ele é cobrado pelos resultados, né? Então, assim, chegam novas demandas toda semana, e ele é cobrado pelos resultados que a empresa espera aí, né, ou planeja alcançar há mais de 1 ano e meio. Então, ele tem 4 meses de empresa, mas já pesa sobre ele, né? Já existe aí sobre ele uma sobrecarga de fazer um objetivo, uma meta que a empresa cultiva há 1 ano e meio, né? Ou seja, muito antes dele existir lá naquela estrutura, essa meta já existia, ele chegou lá para ajudar a cumprir, mas essa sobrecarga já pesa sobre ele, certo? O chefe deu a entender que a coisa está meio demorada, né? Que o processo está meio moroso para os resultados surgirem, aparecerem. Como é que ele vai apresentar resultados, né, com essa pressão, com essa sobrecarga, se a lista de tarefas só aumenta, né? Então, semana a semana, quando não é diariamente, tem mais item entrando ali na bandejinha dele. Então, gente, a única solução, né, para pelo menos distribuir melhor essa sobrecarga de trabalho é pedir que, né, o chefe, que a gestão ali ordene as prioridades. Como assim ordena? Tem que colocar prioridade número 1, prioridade número 2, prioridade número 3, né? Tá, mas e aquilo que é importante, aquilo que é rotineiro? Então, lembra que eu falei? A gente tem que dividir o nosso tempo, né, dentro do trabalho, entre o que é urgente, entre o que é importante e entre o que é rotineiro. Quantos por cento para cada? Isso aí é algo também para uma conversa, né? Para uma conversa de clareza. A gente está num momento que tem aí muito trabalho acumulado, então tem muita coisa urgente com prazo estourado. Ok, então você vai ficar 80% do seu tempo em cima daquilo que é urgente. E o restante do tempo, os 20% restantes, você vai pegar um pouquinho para cuidar daquilo que é importante, mas que não é urgente, não está batendo ali na porta, né? E vai cuidar um pouquinho do que é rotineiro, que são aquelas tarefas que todo mundo tem que fazer, tipo preencher relatório de despesa, né? Só um exemplo bobo aqui.
Mas percebe como é importante você ter esse tipo de conversa, né, com a sua gestão, ou, se você é o gestor, você ter esse tipo de conversa com a sua equipe, para então que não haja tanto problema decorrente, né, ou tanto sentimento de sobrecarga, porque os trabalhos não foram categorizados dessa maneira, né? Então, tá tudo dentro do mesmo balaio, tudo dentro do mesmo saco de urgente, e aí, né, a pessoa fica lá trabalhando feito louca, a demanda só crescendo, a caixinha de entrada só aumentando e o sentimento de sobrecarga nas nuvens explodindo. Fez sentido? Olha só. Então, essa foi a primeira dica, hein? Ter as conversas regulares sobre prazos e prioridades. O segundo tipo de conversa que tem que ser regular também, acontecer com muito mais frequência do que costuma acontecer. As conversas de feedback, né? E a gente já teve aqui uma live falando sobre feedback, depois você pode assistir lá, tá gravada no perfil, tá gravada no canal, né? Mas não é só feedback assim, o gestor chamar ali para ficar dando feedback para sua equipe, né? É um feedback direcional, né? Bidirecional, nos dois sentidos. Ah, mas aí você vai ter gente que vai falar assim para mim, mas isso é sonho lá na empresa que eu trabalho, né? Feedback é só no sentido de cima para baixo e com a intenção de dar paulada, né? Então, baita problema de comunicação esse daí. Então, convido você, se você é um gestor, não importa, é uma equipe pequena, sou eu e uma pessoa, eu e o meu liderado lá, maravilha, comece com um, mas ouse abrir essa caixa, a caixa do feedback bidirecional, né? Chame a pessoa para conversar, olha, eu quero te dar um feedback, mas eu quero ouvir o seu feedback também, né? Ou marca com a pessoa, é até melhor marcar. Sabe por quê? Porque aí você planeja, a pessoa planeja o que vai falar, não sai aquela coisa só na emoção, mas você se disponha a ouvir o que o seu liderado tem para falar, porque você vai descobrir, muito provavelmente, pontos cegos no seu estilo de comunicação que estão gerando sobrecarga para o seu liderado e para você mesmo, para você mesma. Tá bom? Então, ouse fazer feedbacks bidirecionais aí. E por fim, né, a última dica que eu vou deixar aqui hoje para você começar a aliviar sua sobrecarga de trabalho aí, usando a comunicação de maneira mais estratégica, é a prestar atenção na sua delegação aí de tarefas, tentar tornar esse processo um pouco mais democrático, né? Será que as tarefas estão sendo distribuídas com clareza? E a gente falou sobre clareza, assertividade também em outra live, você pode conferir lá, né, para verificar se você está conseguindo expressar com clareza e garantir a compreensão do outro lado, né? Que mais? Então, é claro para todo mundo quem faz o quê dentro da sua equipe, né? Você como gestor, ou se você é membro de uma equipe, né? O seu gestor deixa claro para todo mundo quem tem que fazer o quê, o que é tarefa, responsabilidade de quem. E mais, isso é revisado constantemente, porque se é uma equipe que trabalha ali junta, mas com uma grande demanda, novas demandas entrando frequentemente, então redistribuição de tarefa tem que fazer parte da rotina dessa equipe, né? Isso tem que acontecer na mesma medida, com a mesma constância. Que mais? Olha, é levado em conta os perfis e preferências das pessoas, porque toda equipe que trabalha junto, né, e que tem ali uma grande demanda, um grande volume de tarefas, tem sempre aquele grupinho de tarefas, né, que todo mundo odeia, outras tarefas que as pessoas preferem fazer, e aí? Isso é distribuído de forma equilibrada, né? Considerando que todo mundo tem ali mais ou menos a mesma competência técnica para fazer, isso é distribuído, né? De maneira. É feito um revezamento, tem aquela tarefa que é um horror, que todo mundo foge, e aí isso fica nas costas de poucos ou é dividido? Porque se houver possibilidade, sabe, de fazer troca, revezamento, mudança de posição ali dentro do tabuleiro, isso alivia a sobrecarga das pessoas, não é? E também alivia a sobrecarga do gestor de ficar ali cobrando e fazendo acompanhamento daquelas tarefas mais chatas,
né? Se é sempre com a mesma pessoa, é sempre você cobrando aquela tarefa chata da mesma pessoa, né? Tendo que ter aquela conversa difícil. Então, se acontece essa delegação aí mais democrática das tarefas, vai acontecer, consequentemente, um alívio da sobrecarga também. Certo, pessoal? Maravilha! Eu espero que tenha contribuído para te fazer pensar sobre o que vem primeiro, se é o ovo ou é a galinha, se é o problema de comunicação ou se é a sobrecarga de trabalho, né? Espero que tenha trazido aí algumas luzinhas acesas a mais na sua cabecinha sobre o tema. Esse foi o nosso assunto de hoje, que está fazendo parte aí da série de aquecimento para o mapa da comunicação, que começa segunda-feira que vem, né, daqui a exatos 7 dias. Então, se você chegou agora, dá tempo de se inscrever no Mapa da Comunicação, é gratuito, vai ter certificado, tá bom? Ah, olha lá, a Jussi tá falando que pena que terminou, vai ficar gravado, tá bom? Você pode pegar o comecinho, vai ficar gravado no perfil e no canal do YouTube também. E a gente vai ter mais lives, então segura aí, acompanha pelos stories que eu estou trazendo os temas. A gente vai ter mais lives essa semana, né? Pelo menos acho que mais 4 ou 5 lives aí estão no pente para a gente deixar os motores turbinados e para a gente se encontrar na semana que vem no Mapa da Comunicação no Trabalho. Que bom, Milza, que você gostou. Gratidão pelo seu retorno, pelo seu feedback. E olha, quero ver todo mundo no Mapa da Comunicação. Não tem desculpa para não participar, hein? Gratuito, com certificado. Você pode convidar seus colegas. Se você é um gestor, você pode fazer junto com a sua equipe. Pensa que bacana. Todo mundo ali sentado no banco para aprender junto. Isso dá uma força. Então, chama a galera do trabalho. Assistam juntos o Mapa da Comunicação, que eu tenho certeza que vai ser muito rico para todo mundo. Então, olha, um beijo, bom descanso, boa noite. E a gente volta essa semana, hein? Tchau!